O canal da mediação e do direito de família tem o propósito de trazer sempre um tema que possa trazer a reflexão para determinadas atitudes, decisões que as pessoas queiram tomar em relação à sua vida. E hoje nós vamos dar sequência a um tema iniciado em vídeo anterior, que se trata da sucessão por morte, ou então o planejamento sucessório. Já falamos anteriormente que a morte de pessoa que tem patrimônio tem consequências jurídicas e deve ser reguladas pela lei. Hoje nós vamos falar da sucessão por morte e o testamento. Alguém pode decidir, não importa a idade que tenha, ir a um tabelião e dizer: quero deixar uma disposição de última vontade. O testamenteiro, que será a pessoa que vai ser nomeada por este testador. O testador é a pessoa que vai cuidar da execução daquela vontade depois da morte daquele testador. Uma pessoa pode fazer vários testamentos na vida, porém o último é que será o válido. Ela poderá também revogar os testamentos anteriores, mas se não o fizer, o que vai valer é o último, porque é a manifestação de última vontade. Uma pessoa pode decidir não deixar a sua herança para nenhum familiar, desde que essa pessoa não tenha herdeiros necessários, que são os descendentes, filhos, netos, bisnetos, e os ascendentes, pais, avós, bisavós. Então é linha reta porque é para baixo e para cima. Se não houver esses herdeiros necessários, a pessoa poderá deixar para quem bem entender. Poderá, inclusive, como recentemente saiu noticiado em jornais, que uma milionária deixou a herança para uns sobrinhos que não eram herdeiros necessários, e ela escolheu deixar para esses sobrinhos a sua herança porque ambos eram veterinários e ela deixou toda uma herança que rendia aluguéis, portanto, ela teria meios de deixar tudo organizado de modo que esses sobrinhos cuidassem dos cachorros desta senhora. Porque ela não poderia deixar a herança para os cachorros, mas ela deixou herança por testamento para os sobrinhos com encargo. Isto só pode acontecer na hipótese de haver testamento. Sem testamento não há como estabelecer, a não ser que haja um compromisso moral, mas não no testamento. Este testamento poderá também privilegiar certos parentes. Por exemplo, há a possibilidade de deixar um filho receber uma parte maior da herança do que o outro filho, ambos na mesma circunstância? Sim, pode, porque respeitado os 50% obrigatórios para os herdeiros necessários, há possibilidade de se aquinhoar um herdeiro com um valor mais importante, mais substancial do que
o outro. Tudo isso vai depender do que é que aquela pessoa deseja realmente que aconteça com o seu patrimônio depois da sua morte. Outra questão muito importante é esse planejamento sucessório se dar de modo que as pessoas tenham a certeza de que a sua última vontade será cumprida. Outra possibilidade que existe deste planejamento sucessório é antecipar os efeitos daquilo que seria a sua morte. Por exemplo, em vez de deixar que os filhos depois promovam o inventário dos bens deixados pelo pai ou pela mãe, o pai ou a mãe se antecipa para fazer uma doação. A doação também tem um imposto alto de 4% sobre o valor do bem doado e aí não tem que fazer inventário. Muitas vezes perguntam, mas qual é a garantia deste doador que opta não por deixar um testamento e para deixar que as coisas se resolvam por inventário, e sim para antecipar os efeitos do que seria a transmissão da propriedade aos filhos antes por meio de doação. O que se usa muito é que esta doação seja feita com uma cláusula de usufruto, ou seja, enquanto o doador for vivo, ele usufrui do bem. Por exemplo, se for um imóvel, ele recebe os aluguéis, se for o caso, ou então ele ocupa aquele imóvel e ele não pode ser vendido sem a autorização dele. Isto é uma segurança. Muitos fazem isso e muitas vezes até me consultam sobre fazer doação de imóvel para filho menor, principalmente criança muito pequena. Eu sempre desaconselho porque fica muito complexo se houver necessidade de vender, porque teria que haver uma autorização judicial e isso tudo custa muito caro. E também é muito trabalhoso e não tem nenhuma praticidade. Na próxima quarta-feira daremos sequência a este tema. Muito obrigada.